Ok? O microfone não estou apertando não. Então, vamos estudar aqui sobre o Espírito. Só na Bíblia, né? Escreve no Espírito de Profecia. Mas hoje nós vamos dar uma analisada só na Bíblia, porque a nossa fé, a nossa regra de fé é só a Bíblia, né? Isso significa dizer que nós não acreditamos nos outros escritos, né? Mas a razão da nossa fé nós devemos dar através da Bíblia, né? Porque nós, como adventistas, nós cremos nos escritos da irmã White, né? Como sendo inspirados por Deus. Mas pessoas que não são, nós temos que provar dentro da própria Bíblia, né? Então nós vamos falar aqui um pouco sobre o Espírito Santo na Bíblia, né? A irmã White, ela diz que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, né? O Espírito do Pai e do Filho. O Espírito é um só. Não é dois Espíritos. E no caso aí seria o Pai e o Filho mais dois, quatro. Não é assim. Exatamente. O Espírito é o mesmo. O Espírito do Pai é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o Espírito do Pai. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, o Pai é Deus, nós já temos provado dentro das próprias Escrituras que o Filho é Deus, porque é Filho de Deus. Então, o Pai é Espírito, o Filho também é Espírito. O Filho de Espírito é Espírito. Aí foge aquela questão de trindade. Aí aqui nós vamos botar a prova só na Bíblia. Porque alguém quer provar a trindade não na Bíblia. E aí onde nós temos que ter a habilidade também é dentro da Bíblia. Para dizer o que é e o que não é, né? A verdade. A verdade ela vai prevalecer. A irmã White, ela diz que o Espírito Santo é o próprio Cristo. É o próprio Deus. E que Deus não é Espírito? Se Deus é Espírito, então o Espírito é o próprio Deus. Embora alguns, por não aceitar a Trindade, achem estranho a gente falar isso. Mas a Bíblia não diz que Deus é Espírito? Que Ananias, na verdade ali ele não estava ali se referindo naquele texto a homens, mas a Deus. Não estava falando, não era do Espírito. Então alguém que não crê na Trindade e acha que a gente está errado em dizer que Deus é Espírito, quem está errado é quem nega, porque a Bíblia diz isso. Deus é Espírito e importa que cada um de nós adore a Deus em Espírito. Aí ele sabe que a Deus de Cristo nasceu e diz que é o Espírito. Exatamente. Então o Espírito Santo é Cristo habitando na alma. Não é assim que nós aprendemos que está escrito? Não é que não fala sobre isso, mas hoje nós vamos colocar isso dentro do ponto de vista bíblico só. O Espírito Santo na Bíblia. É simbolizado o Espírito Santo aí como uma pomba, né? A irmã White fala acerca da pomba e acerca do cordeiro, que a Bíblia fala também, que o cordeiro é o símbolo de Cristo e que a pomba também é do manso e humilde.
No antigo Israel, quando o povo oferecia um cordeiro imolado a Deus, estava representando Cristo. Aquelas pessoas bem pobrezinhas que não tinham como comprar um cordeiro para oferecer, era uma pombinha, que também era símbolo de Cristo. Mas hoje as igrejas entendem que o Pai é uma pessoa, o Filho de Deus é uma pessoa, e essa pombinha que apareceu lá no batismo de Cristo é outra pessoa. É três distintos. É o que eles entendem. Onde que para os adventistas do sétimo dia, a irmã White diz que é um símbolo, é um emblema do manso e humilde. A própria glória que veio lá do céu pousou sobre o Cristo na forma de uma pomba. Essa glória veio diretamente do Pai. E essa glória que repousou sobre Cristo tomou a forma de uma pomba, o emblema de Cristo. Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A pomba é o símbolo, é o emblema de Cristo, que é humilde e manso. O que nós devemos aprender de Cristo, ter humildade e mansidão. Buscar o mesmo Espírito, que é o Espírito de Cristo. E assim encontraremos descanso para as nossas almas, né? Marcos 1, versículo 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos. Ele está falando acerca do batismo de Cristo, onde as pessoas pegam esse texto e quer atribuir trindade a ele. Por quê? Porque Jesus saiu das águas, aí agora o céu estava aberto, e agora tinha uma voz lá no céu que dizia que aquele era o filho dele, e agora ali aparecia o Espírito como pomba descendo sobre ele. Então uma voz do céu era a voz do Pai, Cristo que saía ali das águas ao ser batizado, e o Espírito ali na forma de uma pomba, como o símbolo do manso e humilde. Mateus 4, versículo 1. Estamos lendo alguns textos aqui sobre o Espírito, para nós entender essa questão biblicamente. Nesse texto anterior vocês percebem que não dá base para pessoas defender a Trindade. Porque uma pomba desceu sobre Jesus Cristo. E uma forma da glória de Deus tomou uma forma de pomba e desceu sobre Cristo. Aí não dá base para a Trindade. Como talvez as pessoas que estão vendo pela primeira vez também não vai ver base a princípio
como não sendo. Mas no decorrer do texto, o profeta, falando de acordo com outro profeta, aí nós vamos chegar à conclusão, porque é a lei do testemunho. Se não for assim, não é porque não tem verdade. Então, lá para Mateus capítulo 4, versículo 1. Então agora, depois que Jesus saiu do batismo, que é aquela glória que veio do céu, após Jesus dizer, esse é o meu filho amado e quem me compraz, que aquela glória toma a forma de uma pomba, agora foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Porque o povo de Deus deve ser guiado pelo Espírito. É o Espírito que nos guiará em toda a verdade. Com Cristo não foi diferente. O Cristo, o Espírito, era o que lhe guiaria em toda a verdade. Tá quanto ver? Isso aqui. Algumas pessoas questionam, né? Porque a gente diz, a gente não, a irmã White que diz, que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Aí não quer dizer que ali o Espírito Santo conduziu ele mesmo. É uma coisa sem noção. Porque essas pessoas esquecem que Cristo dependia do Pai. E que o Pai é Espírito também. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 1, versículo 18, versículo 20, lá fala que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. A respeito de Maria, ao ter o filho ali, se receber sobre ela ali a concepção, né? Diz que o Pai, chamando ali de Espírito, concebeu ali em Maria a Cristo, a Jesus Cristo. E alguns desinformados, isso quer dizer que Jesus teve ele mesmo? Que coisa sem noção. Se a Bíblia está dizendo. Se a própria Bíblia está dizendo que aquele que estava ali no ventre de Maria era filho do Espírito, é Espírito. Então foi Jesus Cristo ali conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É outro ponto que alguns dizem assim, mas Deus não pode ser tentado, Jesus não é Deus. É outro ponto em que estão sendo desinformados. Por quê? Porque Jesus tomou sobre si a natureza humana. Como a natureza humana, essa natureza humana é humana realmente. Só nessa natureza humana ele poderia ser tentado, como cada um de nós somos. Mas ele não deixou de ser Deus ao se tornar humano. E nós precisamos entender essa questão. Então ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 10, versículo 16. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos. Portanto, sejam prudentes. Não. Entende?
como as serpentes, e inofensivo como as pombas. Por cada texto deste nós vamos aprender alguma coisa. Aprender de mim que sou manso e humilde. Então, sede prudente como as serpentes, inofensivo como as pombas. Nós temos que aprender a ter prudência, até mesmo para estudar a própria Bíblia tem que ser prudente, para não tomar interpretações precipitadas, que não é o que o Espírito quer dizer. A pombinha é inofensiva, assim como o cordeiro. Isso representa Cristo tranquilamente. É uma pergunta para que dentro da Bíblia a gente possa buscar as respostas. Quantos espíritos existem? O Espírito Santo é quantos? Porque o Pai e o Filho são dois. O Pai é um, o Filho é outro. E quantos Espíritos Santos tem? E quantos Deus há, já que Deus é Espírito? Porque o Pai é Deus, o seu Filho também é Deus. Mas a gente sabe que no Antigo Israel diz que para nós há um só Deus. E o apóstolo Paulo confirma isso, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. E sendo que o Pai é um e Cristo é outra pessoa, então duas pessoas distintas, havendo um só Deus, alguns dizem que o Filho de Deus não é Deus. Porque está escrito que para nós há um só Deus. Mas o Salmo 45, versículo 7, diz: por isso Deus, o teu Deus te ungiu. Então esse Deus que foi ungido por Deus, creio eu ser o nosso Deus. Porque para nós há um só Deus. Não significa dizer que o Pai não é Deus. Mas também se eu disser que para mim, porque lá o texto diz que para nós há um só Deus, o Pai. Porque Jesus Cristo ele estava orando também ali, ele estava ali na humanidade. Se referindo ao Pai como um Deus verdadeiro. Mas em 1 João capítulo 5, versículo 20, diz que o Filho de Deus é o único Deus verdadeiro também. E aí? Nesse texto lá de João 17, verso 3, nessa oração, que só o Pai é Deus, Deus verdadeiro e a vida, Jesus Cristo também diz em João capítulo 14, versículo 6, que ele é a vida. E em outro texto da Bíblia, a própria Bíblia se refere, o próprio Cristo dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Mas lá 1 Coríntios 8, versículo 6 está muito claro, para nós há um só Deus, o Pai. Quer dizer que Jesus Cristo, como Deus, ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão como homem. Como Deus, ele só pode ser o nosso Pai, porque ele é o Criador. Mas não era Deus, não era? É óbvio. Mas para nós há um só Deus. Isso não significa dizer que o Pai não é Deus. Mas também não significa dizer que Jesus Cristo não é nosso Pai. Se alguém questiona, está questionando o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Tá? Está questionando Isaías 63 também. Porque lá chama ele de Deus, sorte de Pai da eternidade. Ele refere-se a um menino que havia de nascer, que só pode ser a Cristo, porque ao Pai não é.
alguns desavisados procuram desinformar outros, enquanto os textos da Bíblia é suficiente para nos dar as verdadeiras informações. Amém. Então, quantas personalidades coeternas que são distintas existem? O Pai é uma personalidade coeterna com quantos seres? Então, tudo isso a Bíblia dá a resposta. Não, irmão, o Filho é uma personalidade coeterna. O Espírito Santo também é uma personalidade coeterna e distinta. Há quem diga isso, mas aí é uma trindade, né? É isso que as igrejas pregam. O Espírito Santo é uma personalidade? É uma personalidade. Mas não distinta do Pai e do Filho. O Espírito Santo é Deus? É Deus, não distinto do Pai e do Filho. O Espírito Santo é uma pessoa? É, não distinta do Pai e do Filho. Quem tem direito à adoração de todas as criaturas, nos céus e na terra? São essas e outras perguntas que podem ser respondidas dentro da Bíblia. E nesse estudo aqui que nós estamos fazendo, não vai dar para nós estudar tudo porque são muitos slides. Mas nós vamos começar hoje e outra hora a gente conclui. Porque Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, o apóstolo Paulo diz que há um só corpo. O corpo é só um. Eu e você não tem dois corpos, só temos um. E um só Espírito. Nós também só temos, cada um de nós só temos um Espírito. Não temos dois. Assim como nós, Deus também só tem um Espírito. Não tem dois. O apóstolo Paulo fala isso lá em Coríntios, 1 Coríntios. Como também fomos chamados em uma só esperança. Esperança é uma só. Não tem várias esperanças, não. A esperança é uma só. O que cabe a nós é buscar essa mesma esperança. Esperança essa da nossa vocação. Há um só Senhor também. E Paulo é direto, lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. No mesmo texto que ele diz que para nós há um só Deus, o Pai. No mesmo versículo ele diz um só Senhor. E a Bíblia, Paulo torna a dizer aqui em Efésios que há um só Senhor. Não significa dizer que também que o Pai não é Senhor. O Pai ele é Senhor. Mas ali no texto de 1 Coríntios, capítulo 5, 8, versículo 6, o mesmo apóstolo Paulo está dizendo em Efésios que há um só Senhor aí. Lá está dizendo, e para nós há um só Senhor, Jesus Cristo. E o salmista, no capítulo 110, versículo 1, diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor. Assim como para nós há um só Deus, para nós há um só Senhor.
Disse o Senhor ao meu Senhor. Então qual é o meu Senhor? Quem foi que disse para quem? O Pai disse para o Filho. Então o Senhor, o Pai, disse para o meu Senhor, que é o Filho, esse do qual Paulo se refere em Efésios, e que se refere em 1 Coríntios 8, versículo 6, onde o salmista diz também que o Senhor, é para nós saber que o Senhor é Deus. Se para nós há um só Senhor, e que alguns pregam que Jesus Cristo não é Deus, mas é Senhor, estão negando o Salmo 110, versículo 1, Senhor, o Pai dizendo para o meu Senhor. E está negando o texto de Salmo 100, versículo 3, saber que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez. Somos dele. Se Ele nos fez e somos dele, Ele é o nosso Pai, até porque somos filhos seus, por criação e por adoção. Somos adotivos, mas somos filhos, pela criação e pela redenção. Semelhantemente o que está escrito em Salmo 45, versículo 7, por isso Deus, o teu Deus, o teu, por isso Deus, Cristo, o teu Deus, o Pai de Cristo, te ungiu a Cristo com óleo, com Espírito, como a nenhum dos teus companheiros, profetas. Há uma só fé, não há duas fés. A fé pelo ouvir a palavra de Deus, não existe outro tipo de fé. A fé é uma certeza, é uma convicção do que você está vendo escrito. Não tem dois escritos diferentes um do outro. Há uma só fé. Há um só batismo. Temos que buscar a forma correta. Há um só Deus. Um Deus e Pai de todos. Jesus Cristo não é Pai de todos, não. E nem é Deus. Isso aí é o que alguns estão dizendo. O qual é sobre todos, o qual é por todos, e o qual é em todos vocês. Olha como isso é claro. Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3, verso 20. Porque Deus é Espírito, Ele bate nos nossos corações, Ele quer entrar, em Espírito Ele pode entrar se nós deixarmos. E em João 14, 23 ele é claro: aquele que me ama será amado do meu Pai. E nós viremos e fazemos morada. Deus em Espírito. O Pai e o Filho habitando no coração das almas que têm desejo de ser a habitação de Deus. Então, o texto, muitos se apegam com esse texto, pega a interpretação que lhes convém, não olha os próprios profetas interpretando a própria Bíblia, e agora quer dar interpretação a ponto de negar outros textos e desvirtuar a conexão deles. Porque o que está aí é assim, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos.
e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. A Bíblia diz, irmão, que a letra mata. Vamos ficar só na letra agora, só para vocês observar. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. Pronto. Definiu aí. Nesse texto aí definiu. Se ficar na letra, Jesus Cristo aí não é Pai mesmo não, é só Senhor. Embaixo. E como é que fica Salmo 100, versículo 3? Para nós saber que o Senhor é Deus e que para nós há um só Senhor. Vou negar, vou anular esse texto? Não. Mas se eu ficar só na letra, sem olhar as outras passagens que me tornam sábio para a salvação, eu ficando só nesse texto aí, eu vou negar Cristo de alguma forma. Eu vou aceitar Ele como Senhor, mas não vou aceitar como Deus. E vou ter Deus só como sendo o Pai de Cristo. Mesmo na divindade de Cristo, eu vou negar Ele como Pai. Porque nós não temos dois pais, é só um. E vamos negar N textos aí. E sem levar em conta aqui aqueles que professam ser adventistas do sétimo dia. Vão negar os escritos da irmã White num monte de texto. Mas nós não temos medo da verdade. Nós vamos buscar a verdade para compreender ela como ela é. Sair do preconceito, para querer aceitar só aquilo que lhes agrada. Olha uma palavra que Jesus disse para Satanás, quando ele pediu para que Cristo adorasse, Jesus Cristo adorasse ele, prostrado de joelho. Olha o que Jesus respondeu. Vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Satanás não tinha essa frase que falasse diretamente de Jesus como Deus, mas Jesus como o homem inteiro. Ele ia ser fulminado direto. Ou seja, ali como homem, realmente Jesus Cristo era um homem. Mas ele não perdeu a sua divindade, não. Ele não perdeu a sua deidade. Ele tomou sobre si. Ele não substituiu. Está dizendo que ele tomou sobre si. Ele não substituiu a deidade, não. Não. Ele tomou sobre si. Essas duas naturezas se fundiram. Porém, ele agora, como homem, era verdadeiramente homem. Mas ele não deixou a sua divindade. Não foi substituída a sua divindade. E o Senhor Jesus Cristo estava dizendo que só a Deus deveria dar culto. Só a Ele devia servir. Algumas versões dizem claramente: só a Ele darás culto. Só a Deus. E se Jesus Cristo não é Deus, por que que o Pai mandou até que os anjos o adorassem? O próprio Pai disse para os anjos de Deus adorar Ele, mesmo quando Ele está aqui na terra. Lá em Hebreus, né? Apocalipse 4, verso 11. Quem é digno? O Senhor. E quem é o Senhor? Para nós não há um só um. Ou digno é só o Pai? Porque está escrito que um só Senhor é Jesus Cristo, mas o Pai não é Senhor? Claro que é. Disse o Senhor. Então Ele é Senhor. Ao meu Senhor. Então para mim é um só Senhor mesmo. Né?
Quem é o meu Senhor? Cristo. E quem disse para Cristo? O Pai, chamando o quê? Senhor também. E aí? Falou também. É dois Senhor? Não, para mim é só um. Pode ser dois. O Pai é Senhor, o Filho é Senhor, mas para mim é um só. Não está claro? Para nós é um só. E digno és, Senhor, de receber glória. Então, se há um só Senhor para nós e é Cristo, então Cristo é digno de receber glória. É digno de receber honra. É digno de receber poder. Por quê? Porque Ele criou todas as coisas. É assim que está o texto aí, ó. Se Ele criou todas as coisas e criou o homem, e pela vontade de Deus foi criado o homem e todas as coisas, então Ele é Senhor de todas as coisas mesmo, Ele é digno mesmo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, 11 e 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos que estavam ao redor do trono, lá no céu, e dos animais. Tinha 4 animais, era isso? E dos anciãos. Era quantos? Tinha 24. E era o número deles, dos anjos, milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam que o Cordeiro era digno. O Cordeiro que foi morto, quem é ele? Jesus. Digno de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Está falando de quem? Jesus Cristo. Foi que morreu. No versículo 13, e ouvi toda criatura que está lá no céu, que está aqui na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer o quê? Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Jesus Cristo se fez homem, morreu como um cordeirinho, subiu ao céu como um homem, levou para o céu a humanidade para a eternidade, e está sentado lá no trono, não deixou de ser Deus, ele está lá no trono, junto com o seu Pai. E sejam dadas ações de graças a quem? Ao Cordeiro e ao que está sentado no trono. Ações de graças, honra, glória, poder, até quando? Por todo o tempo. Para sempre. Jesus Cristo é Criador, isso aí nós não temos dúvida. Porque João entendeu perfeitamente. João 1, verso 3. Todas as coisas foram feitas por Cristo, que era o Verbo. E sem Ele, sem Cristo, nada do que foi feito seria hoje, se não fosse Cristo. Foi da vontade do Pai ser assim. Cristo aí leva a ação de Deus e a oração de Jesus.
se referindo ao Pai, mas está se referindo ao próprio Jesus, porque ele estava com pessoa, ser humano, né? Se, Mas que- quando ele saísse aqui da terra, com certeza ele seria Deus. se queremos adorar a Deus o Pai, que aceite a adoração por meio de Jesus. Só tem um que é a imagem do Deus invisível. Façamos o homem à nossa. O homem foi feito à imagem do Pai e do Filho. Mas no que diz respeito ao Deus invisível, o homem não pode representar. É Cristo. Só Cristo pode representar essa perfeição da imagem do Pai. Porque em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas. Conforme disse João, Paulo está só dizendo o que João está dizendo. Seja as coisas que estão lá no céu, seja as que estão na terra, seja as que a gente vê, que é visível, seja as que a gente não vê, que é invisível. Seja lá tronos, seja lá dominações, seja lá principados, seja lá potestades, seja lá o que for, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O marido é o cabeça. Então, o cabeça é o Criador. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Tem dúvida que está falando de Cristo aí? E esse Redentor que é teu, que veio para redimir a mim e a ti, é chamado de quê? E aqui vem alguém dizer que ele não é Deus. Se ele é o Deus de toda a terra e eu estou nessa terra, você está nessa terra. E ele é que é o teu Redentor. E ele é o Senhor dos Exércitos. E para nós há um só Senhor. E ele é o nosso Criador. Ele é o nosso marido. As pessoas estão negando isso. É o anticristo mesmo, né? Todo que exalta ele. É o espírito do anticristo mesmo, para negar que Jesus não é Deus. Então alguém pega um texto para desfazer outro, está indo contra a lei e o testemunho. Ele pode mostrar a lei e o testemunho num texto, mas em outro ele nega.